A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo o que cala fala mais alto ao coração. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador e produtor. É com muita alegria que aqui estamos para dar sequência ao tema que temos desenvolvido a respeito da maturidade espiritual. Estamos já há alguns programas aprofundando a questão, especialmente através de uma obra que se chama Um Caminho com o Coração, escrita por um conhecido instrutor de meditação, que é também um especialista em psicologia clínica, que é o Dr. Jack Kornfield. O capítulo 21 desse livro fala exatamente do tema da maturidade espiritual. São 10 qualidades do caminho espiritual amadurecido. E estamos comentando cada uma dessas características ou qualidades com calma e criando um diálogo com o pensamento espírita com base em autores como Allan Kardec, Leon Denis, Herculano Pires e outros. No programa de hoje, amigo ouvinte, nós vamos falar da 8ª qualidade, que é a capacidade de abraçar os opostos. Por isso nós começamos com um trecho de uma música do compositor Lulu Santos, onde ele fala exatamente desses opostos. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Nós somos feitos de silêncio e som. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. E com esses versos, o poeta nos convida a pensar que a vida tem contradições. Isso não constitui necessariamente um problema. Jack Kornfield, já na primeira linha, afirma que a capacidade de aceitar no coração as contradições da vida, isto faz parte da maturidade espiritual. Para entendermos bem essa qualidade da vida espiritual amadurecida, nós podemos voltar no tempo do sujeito psicológico, que somos nós. Voltar, no caso, à infância. Os estudos em psicologia do desenvolvimento nos permitem compreender que a criança, em condições normais, passa por etapas no seu desenvolvimento intelectual e no seu desenvolvimento emocional. Quer dizer, uma criança, quando nasce, ela vai aprendendo a pensar aos poucos. E também, aos poucos, ela vai aprendendo a lidar com as suas emoções. Então vamos entender isto. Lá no início do desenvolvimento da inteligência, a criança pensa de maneira dicotômica, quer dizer, sim é sim, não é não. E o pensamento está centrado nos seus próprios desejos ou nas suas próprias necessidades. Quando uma criança pede alguma coisa e é atendida, ela tem um desejo, comer um doce, por exemplo, e não está na hora de comer um doce, mas ela quer comer o doce. E o adulto responsável diz assim, não pode comer doce agora. Então esse pai é malvado, essa mãe é má, esse cuidador não me ama. Mas se o adulto oferece o doce, porque está na hora, porque cabe, e a criança então se delicia com esse doce, ela vai entender e vai sentir que esse pai é maravilhoso, que esse cuidador é fantástico e me ama profundamente.
Isso é processado dessa forma. O Jack Kornfield explica isso bem no texto, com outra linguagem. Porque, quando pequenos, ele diz, vemos nossos pais como totalmente bons. E quando é que um pai é totalmente bom? Quando esse pai, o pai e a mãe, nos proporciona aquilo que nós desejamos. Exatamente isto. Ou é totalmente mal, quando o meu desejo é por ele, por esse pai, frustrado, não atendido. Isso faz parte, não é um ato moral. Isso não fala da condição moral da criança. Isso fala de uma condição cognitiva, quer dizer, a capacidade de pensar, de processar as informações na mente, no uso da inteligência, da racionalidade, e fala também de uma condição emocional, ambas as condições imaturas, egocêntricas, quer dizer, eu estou no centro das coisas. O meu desejo é o que há de mais importante. Quando ele é atendido, está tudo ok. O outro é maravilhoso. Quando ele não é atendido, nada ok. O outro não serve, não ama, não gosta e assim por diante. Isso nem sempre é verbalizado, é claro, mas é processado mais ou menos dessa forma. Isso é o quê? É a imaturidade no campo da inteligência e no campo das respostas emocionais, das vivências emocionais. Isso faz parte do desenvolvimento. Isso se torna problemático quando ingressamos na vida adulta, agindo e pensando do mesmo modo. Mas nas quadras da infância, isso é absolutamente normal. Com a evolução da consciência, ou numa linguagem mais psicológica, com a maturidade cognitiva e a maturidade no padrão das respostas emocionais, nós aprendemos a relativizar. O pensamento é mais flexível e, neste caso, consegue lidar com as contradições. Aquela pessoa, mesmo não atendendo uma expectativa minha, o meu desejo, isso não a torna má, isso não a torna uma pessoa com a qual eu não queira lidar, porque não me convém. Nós aprendemos a separar as coisas. Nem tudo aquilo que vem de um amigo me agrada. Isso não o torna, a partir deste momento, um não amigo ou um inimigo. Não necessariamente. E como diz o Jack Kornfield, um grande desenvolvimento da consciência das crianças irá, por fim, ajudá-las a ver seus pais com clareza e a compreender que dentro de uma mesma pessoa existe tanto o bem quanto o mal, tanto o amor como a raiva, tanto a generosidade como o medo. Tudo isso constitui o ser humano. Na sua condição, o ser humano é assim. Na visão espírita, talvez pudéssemos dizer que isso faz parte do processo evolutivo do espírito, que vai se refletir através dessas contradições na dimensão psicológica, na dimensão intelectual, cognitiva. Isso faz parte. Acredita-se que um espírito que já alcançou um grau elevado de desenvolvimento espiritual, na dimensão psicológica, ele terá uma característica de maior flexibilidade e de maior abertura no campo dos sentimentos. E essas contradições são passageiras, mas no terreno do sujeito psicológico isso faz parte. Isso é absolutamente normal. Então, amigo ouvinte, como pensar essas contradições e esses opostos no desenvolvimento da nossa vida espiritual? A maturidade espiritual, que provavelmente está assentada sobre as bases da maturidade emocional e, de certo modo, intelectual, ela permite integrar os opostos. Como diz o nosso autor, um desenvolvimento parecido, ele aqui está se referindo à evolução
que se constata no processo da criança, que vai aos poucos adquirindo maior consciência, então ele diz, um desenvolvimento parecido ocorre à medida que amadurecemos na prática espiritual. Isso é muito importante. E ele diz, deixamos de buscar pais perfeitos, mestres perfeitos, gurus perfeitamente sábios, eu vou dizer aqui, líderes espirituais perfeitos, nunca contraditórios, sempre congruentes, e deixamos de tentar encontrar aquilo que é totalmente bom em oposição ao que é totalmente mal. Deixamos de separar a vítima do ofensor. Começamos a compreender que cada aspecto contém o seu oposto. Vejam como isso é importante. E depois ele comenta que à medida que nós amadurecemos na vida espiritual, nos sentimos mais à vontade com o paradoxo, quer dizer, com as contradições, e aprendemos a apreciar as ambiguidades da vida, esses opostos, que são desafios, porque nós começamos a desenvolver a capacidade de envolver a totalidade, com sua beleza e seus horrores, na graça do nosso coração. O grande psicanalista suíço, Carl Gustav Jung, costumava dizer que o que se espera do ser humano não é a perfeição, mas sim a totalidade. O que isso quer dizer? Totalidade quer dizer o conjunto das qualidades humanas. É a luz e a sombra que habitam o nosso mundo interior. É o medo e a coragem, a determinação. Tudo isso integra o ser humano. Tudo isso faz parte. Então, o que se espera não é uma absoluta coerência, congruência entre o modo de pensar, de sentir e de fazer. Nós até queremos isto, e nós até tentamos isto. O grande Carl Rogers, da psicologia humanista, que desenvolveu uma abordagem por demais interessante, que é a abordagem centrada na pessoa, desenvolve nos seus estudos esse conceito de congruência. O ser humano busca isso, um equilíbrio, digamos assim, entre o modo de pensar, de sentir e de agir. Quando existem choques, colisões, contradições, nós vamos experimentar algum conflito. Mas isso não é necessariamente ruim. É preciso tomar consciência dessas inconsistências, dessas incongruências e buscar uma harmonia, buscar um equilíbrio, sem culpa, sem autocobrança exagerada, mas sim tomando consciência da nossa humanidade plena. Essa é que é a ideia, de modo que é preciso integrar os opostos. Na nossa vida espiritual, nós vamos lidar com isso, se não todo dia, toda semana, com certeza. Porque as religiões, de um modo geral, ou os roteiros espirituais, os caminhos através dos quais nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, trabalham com categorias morais. Aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é acolhedor, um ato caridoso, um ato não caridoso. Isso faz parte. Pode mudar de uma religião para outra a palavra, mas a ideia é essa. Vai trabalhar com categorias morais, não necessariamente com julgamentos morais, o que infelizmente é muito comum. Mas, diante dessa realidade, dessas categorias morais, nós vamos experimentar as contradições. O bem que eu quero, nem sempre consigo realizar. Eu penso no bem, mas nem sempre eu sinto no bem, digamos assim. Então, isso mostra o quê? Mostra que a minha fé é pequena? Não. Isso mostra a minha humanidade. A minha humanidade é contraditória. Eu experimento a capacidade de perdoar e também experimento a inveja. Eu consigo integrar a raiva que sinto quando é contrariado
e a capacidade de abrir mão em muitas outras situações. Isso faz parte do processo do viver e ninguém precisa entrar em culpa por isto. O que nós podemos, isto sim, é tomar consciência, olhar para isto com leveza e com seriedade, com maturidade e, ao mesmo tempo, com uma abertura profunda para integrar tudo isto. Porque isso vai nos acompanhar até o último dia de vida no corpo físico. Não há como evitar isto, pelo menos por enquanto. Um pouco mais à frente, o nosso autor vai nos falar desse paradoxo da vida, dessa contradição que é o viver, que está sempre aqui à nossa frente, como ele diz. Aí ele conta uma história de um mestre zen que conversava com o seu discípulo, e este então olhou para o mestre e lhe pediu: Mestre, por favor, me fale sobre a iluminação. E aí, caminhando através de um pinheiral, o mestre zen respondeu apontando para uma árvore. Você vê como é alta aquela árvore? Vejo, respondeu o discípulo. E aí o mestre apontou para outra árvore. Você vê como é baixa aquela outra árvore? Vejo, sim, respondeu o discípulo. Eis a iluminação, disse o mestre. Isso pode parecer confuso, amigo ouvinte, para nós que estamos, de certo modo, treinados no modo racional, tipicamente ocidental, de olhar para as coisas, o que sem dúvida alguma tem muitas vantagens. Mas aqui é preciso abrir mão um pouco disso e aceitar a contradição, integrar os opostos, lidar com os paradoxos, abraçar os opostos da vida, como diz o autor, porque quando fazemos isto, nós aceitamos como inseparáveis o nosso nascimento, a nossa morte, a nossa alegria, o nosso sofrimento. Isso merece alguma atenção, amigo ouvinte. E nós vamos partir de uma reflexão que está em O Livro dos Espíritos, na pergunta 540, que diz assim: tudo em a natureza se integra, se harmoniza, desde o átomo até o arcanjo. Há muitas outras passagens das obras básicas onde essa ideia de integração de opostos se realiza. Allan Kardec, em A Gênese, afirma também que a vida espiritual e a vida material são dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Então vemos aí a possibilidade de integrar os opostos, porque tudo em a natureza se integra, tudo está relacionado. Isso não poderia ser diferente na nossa vida espiritual. Aceitar e integrar tudo que temos dentro de nós, na nossa jornada espiritual. E como já falamos, é integrar, juntar a luz e a sombra, integrar o bem e o mal, digamos assim, entre aspas, porque tudo isso faz parte da nossa jornada espiritual. Mas o que nós podemos pensar, no sentido até de aprofundar um pouquinho essa questão, é entender o seguinte, amigo ouvinte. Quando a nossa mente funciona de maneira dualista, ou seja, isto é isto, não é aquilo, é sim ou é não, e nunca depende das circunstâncias. Quando a nossa mente funciona assim, com certa rigidez, com certo apego, podemos também falar assim, nós vamos cair no dualismo. Isso é grave, porque pensemos, quando eu me apego à vida, esse conceito de vida, do berço ao túmulo, estar vivo e de preferência com saúde, quando eu me apego a essa ideia, no outro plano eu vou temer aquilo que se opõe à vida, que é a morte. Então, na visão dualista de vida, vida em sentido amplo, eu divido. O pensamento dualista faz isto. Ele divide, ele quebra uma unidade. Vida de um lado, morte do outro. Eu me apego à vida e vou temer a morte, que seria o seu oposto. Se eu me apego a um conceito do tipo o bem, eu vou temer aquilo que se opõe, que é o mal. Porque na minha mente
eu dividi as coisas entre o bem e o mal. E a vida não funciona assim. A vida é mais flexível, tudo é relativo. Não estamos dizendo que aquilo que fere, o mal, aquilo que machuca, quando bem maquiado, eu posso chamar de bem. Não é isso. Eu vou utilizar o texto de Kardec, o Livro dos Espíritos, pergunta 636, letra A, que diz assim: o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Entretanto, as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Veja que aí Allan Kardec introduz a possibilidade de se pensar cada situação da vida de uma forma mais flexível. Ele não está apoiando o erro, ele não está incentivando os equívocos, ele está convidando a olharmos para as circunstâncias da vida de uma forma mais relativa, porque o comportamento humano é muito complexo. A gente não pode reduzir toda a complexidade do ser humano a uma única explicação. Ele é mau, tudo depende, tudo é muito relativo. Aliás, o conceito de perdão, bem entendido, significa enxergar no agressor a condição de humano que ele não perde, mesmo agindo mal. É um caminho que pode ajudar no exercício do perdão, no nosso perdão. Então, amigo ouvinte, quando nós pensamos da forma dualista, nós dividimos a realidade, nós rompemos com a unidade. Então fica difícil integrar as coisas opostas, lidar com os paradoxos. Então, neste sentido, querido amigo que nos ouve, quando nós passamos a ver, por exemplo, a vida sem essas divisões, fora desse dualismo, sem o apego a esse conceito de vida, então eu passo a pensar na totalidade, eu vou me colocar no aqui e agora. O que é a vida? É o que eu estou vivendo. É este minuto precioso, valioso, que nunca retorna, que é uma bênção, que é uma grande oportunidade. Não é um apego, é uma atenção plena a esse segundo de vida, que é o mais importante da vida. E o segundo seguinte será o mais importante da vida, e depois o outro, e assim por diante. É pensar a vida não como aquilo que se opõe à morte, ou aquilo que será interrompido pela morte. A vida é um conceito maior, é um todo. Então, uma espiritualidade amadurecida, independente dos conceitos religiosos, doutrinários, me coloca diante desse segundo sagrado e abençoado de vida. E eu penso a vida na sua totalidade. O viver é estar aqui agora, e isso é um bem precioso. E é por isso que, normalmente, uma pessoa com um caminho espiritual amadurecido não teme a morte, no sentido de entrar em pânico e de, por antecipação, sofrer pelo momento da morte. É claro que tudo isso é humanamente compreensível e não estamos criticando, mas quanto maior a maturidade espiritual, possivelmente com mais leveza nós vamos pensar na morte, porque nos liberamos, de certo modo, do apego. Eu repito o raciocínio de Allan Kardec. A vida física e a vida espiritual são dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Ou seja, a vida é esse todo. Não são dois departamentos. Departamento vida, departamento morte. Essa é a visão dualista. Então, uma espiritualidade amadurecida nos permite abraçar os opostos e os paradoxos, porque nos coloca no caminho da unidade, da integração, porque tudo faz parte do viver. Eu encerro, amigo ouvinte, com uma fala do pensador espírita Leon Denis, numa obra que se chama O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Ele diz que num plano mais elevado, o Espiritismo une o visível e o invisível. Essas duas formas de vida que na realidade se penetram e se completam desde o princípio das coisas. O nosso mundo,
e o lado de lá não estão separados, mas interpenetrados, constituindo assim um todo harmônico. É exatamente essa ideia de que podemos integrar os opostos, num sentido muito amplo da vida espiritual, que Leon Denis está propondo aqui, do mesmo modo que Kardec já tinha feito, e isso vai se refletir na nossa vida espiritual. O pensamento espírita tenta integrar esses opostos. Então, na experiência pessoal, no nosso caminho espiritual, quando amadurecemos, Jack Kornfield nos fala que nós tendemos a abraçar esses opostos, tornando a vida mais leve. E a doutrina espírita, abrindo esse horizonte de integração, de síntese, de certo modo, propõe exatamente a mesma coisa. As realidades física e material constituem um todo harmônico. Por isso, a nossa vida espiritual deve constituir também essa integração, esse todo harmônico. E é assim que nós vamos amadurecendo a cada dia na nossa vida espiritual. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. E hoje, particularmente, o último dia do ano de 2021, desejamos a você tudo de bom, um ano que vai chegar pleno de sentido e de realizações. E muito grato pela sua presença no programa Café Literário, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.